Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris de Pascoal. O que pode realmente acontecer com a Terra? Existe Nibiru, não existe? Então, como nesses anos todos de trabalho, eu estive com muitos astrônomos, muitos físicos, muitos cientistas, eu vou passar para vocês o que eles me passaram. Então, eu pesquisei também nos meios científicos, eu relutei bastante para fazer essa pauta com vocês, porque eu não acredito. A Terra é um lugar maravilhoso. Carl Sagan dizia à sua esposa que na vastidão do espaço e imensidão do tempo é uma alegria dividir um planeta com ela. E eu digo a mesma coisa para vocês, que é uma honra compartilhar esse planeta com vocês que estão buscando realmente ser cada vez melhor todos os dias. Ou seja, o simples fato de que estamos aqui é algo incrível por si só, é uma grande oportunidade para todos nós de aprendizado. Na revista Galileu, em várias delas, em suas pesquisas científicas, ela afirma o seguinte: as chances de que não exista alguém idêntico a você no universo são mínimas. Olha que interessante, pessoal. Astrônomos pensam ter descoberto matéria escura por acidente. Hubble capta imagem de auroras na atmosfera de Júpiter. O físico Brian Greene, autor de livros de ficção científica, apresenta 9 teorias da matemática e da física que nos arrastam de forma inevitável para uma conclusão fascinante. Universos paralelos existem, afirma a física quântica. É provável que haja cópias exatas de você em uma galáxia muito, mas muito distante. A explicação, pessoal, não é tão complicada quanto parece. Na primeira das teorias apresentadas pelos cientistas, a existência de vários nós é uma consequência de fato que o universo é infinito. Mas há um número ilimitado de arranjos possíveis das partículas que estão nele. Se o espaço não acaba, mas as formas de combinações de átomos, sim. Olha só, pessoal, é inevitável que em algum lugar por aí existe uma segunda Terra exatamente como a nossa, com pessoas como nós, fazendo o que estamos fazendo. Então não se preocupe. Porém, ela está além do nosso horizonte cósmico ainda, ou seja, tão distante que sua luz sequer nos alcançou. Mais distante do que jamais poderemos alcançar. Outra coisa, há um problema matemático que demorou 385 anos para ser resolvido, pessoal. Olha só. Você pensou alguma vez na vida que é simplesmente impossível resolver todas as questões de matemática? De vestibular pelo tempo, no vestibular pelo tempo estipulado? É incrível, né? Então, torça para que o matemático francês Pierre de Fermat não volte do mundo dos mortos para integrar a equipe da próxima Enem, entendeu? No seu último teorema, olha só, pessoal, rabiscado nas margens de um livro em 1637, demorou 385 anos para ser resolvido. O autor da solução é o britânico Andrew Willis. Ele começou sua luta com o teorema em 1986 e só nocauteou o conjunto de símbolos em 1995. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o mais incrível é que, junto à anotação de Fermat, redigiu o seguinte comentário: eu descobri uma prova maravilhosa, mas ela não cabe nessa margem. Ou seja, na época que ele descobriu, não cabia ele falar, entendeu? Apesar da história intrigante, é improvável que ele houvesse alcançado a solução com o conhecimento disponível na época. O escritor Simon Sain relatou aos 385 anos de busca no livro O Último Teorema de Fermat. Outra coisa, os cientistas afirmam que o nosso cérebro, o meu, o seu, sabe o que vai decidir muito antes da gente mesmo. Olha que louco! É assustador, mas tudo indica que nós não temos consciência de decisões que nossos cérebros já tomaram. Em Vêneto, na Itália, pessoal, em 2007, cidadãos foram consultados sobre a expansão de uma base militar nos Estados Unidos na região. Isso foi um teste. A votação foi polêmica e muitos ainda não tinham opinião formada sobre a presença norte-americana.
Silvio Gaudi e Luciano Arcuri, psicólogos da Universidade de Veneza, aproveitaram a oportunidade, então, para ver se os indecisos estavam mesmo tão indecisos assim. Olha só o resultado. Foram publicados na edição 5892 da Science, de 22 de agosto de 2008. Eles exibiram a 129 voluntários com dúvidas uma série de imagens, algumas delas com referências explícitas às instalações militares. A missão, nesse teste, era informar através de botões se eram favoráveis ou contrário ao que tinham visto. Com um detalhe, as imagens passavam tão rápido que a consciência não tinha tempo de registrar o que os olhos captavam. A decisão ocorria inconscientemente. No final, a surpresa. Quem foi contrário à base do experimento, sem a menor ideia do que tinha visto na hora do plebiscito, foi realmente contrário à presença americana. Então, pessoal, vocês estão entendendo? Pelo jeito, nosso cérebro sabe o que vai escolher muito antes de termos isso a nível consciente. Então, por que eu estou falando isso? Porque lá no final eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. A ciência afirma que um bebê de 6 meses já é capaz de identificar um mau caráter. Presta atenção. Portanto, não apronte na frente dos seus filhos. Até criança de apenas 6 meses, que tiveram pouco contato com situações de convívio social, já possui uma notável tendência a preferir gente disposta a ajudar. J. Carly Hamlin e Karen Wan e Paul Bloom, da Universidade de Yale, descobriram a preferência de maneira mais divertida e possível. Apresentaram a vários voluntários com meio ano de vida uma peça de teatro de 30 segundos, em que um quadrado vermelho tenta subir uma montanha. Um triângulo amarelo ajuda seu amigo vermelho, mas um círculo azul tenta atrapalhar a difícil escalada. Ao final de incontáveis versões da história, os pesquisadores ofereciam o triângulo e o círculo às crianças. 80% delas escolheram ficar com o triângulo, que era colaborativo. Uma forte evidência de que decisões sociais mais básicas são adaptações evolutivas. O resultado foi publicado na Nature em 24 de setembro de 2007. Por que eu falo de ciência? Porque a ciência sabe o que vai acontecer com o nosso planeta. Então estou dando esses exemplos para que você entenda aonde eu quero chegar. A ciência também afirma que mosquitos matam mais pessoas por ano que o próprio ser humano. Cobras, aranhas, não. Nem mesmo a espécie humana, uma eficiente assassina de si própria, é capaz de superar a marca das mortes causadas aí pelos mosquitos. Doenças transmitidas pelo inseto matam 725 mil pessoas anualmente, contra os 475 mil humanos mortos por outros humanos. E as 50 mil mortes aí que são causadas por animais peçonhentos, tipo cobra, aranha. O levantamento completo está no blog do Bill Gates, tá, pessoal? Eu leio de tudo, sabe? Porque eu quero saber o que tem por trás de tudo. E eu vejo que essas teorias de conspiração não são apenas teorias, elas são reais, né? Então, assim, então fui procurar o que pode acontecer, né? Outra coisa, há grandes chances de que chova diamante em outros planetas do sistema solar. Lorde da Inglaterra diz o seguinte: se você nunca viu um diamante de perto, a solução pode estar a 1 bilhão e 400 quilômetros da Terra, em Saturno ou Júpiter. Já havia boas chances de que chuvas de pedra preciosa fossem rotina em Netuno e Urano, os planetas gasosos mais distantes e frios do sistema solar. Mas Kevin Baines, da Universidade de Madison, afirmou em uma reunião da Divisão de Ciências Planetárias da Sociedade Americana de Astronomia, em Denver, né, que a previsão do tempo inusitada também pode valer para Saturno, ou seja, o Senhor dos Anéis. Segundo o cientista, tempestades elétricas na atmosfera desses planetas transformariam metano em carbono, que devido à alta pressão se tornaria grafite, ou então um pequeno diamante. Mas calma, ainda não faça as malas para viajar para lá, né? O céu de diamantes não é unanimidade.
David Stevenson, um cientista planetário do Instituto de Tecnologia da Califórnia, em Pasadena, ele afirmou o seguinte, que Baines não avaliou corretamente certas questões termodinâmicas. O metano forma uma parcela muito pequena das atmosferas de Júpiter e Saturno, compostas aí predominantemente de hidrogênio. Mesmo se houvesse poeira, então, de carbono, ela se diluiria muito rápido conforme se aproximasse do interior do planeta. A ciência também diz que há resquícios de bomba atômica em nosso corpo. E eles afirmam que isso, de certa forma, é ótimo. As grandes potências militares realizaram mais de 2.000 testes atômicos ao longo da Guerra Fria. E essas explosões, pessoal, não tiraram vidas, mas moldaram o comportamento de uma época marcada pelo medo e a tensão diplomática. E deixaram aí também uma herança, né, que de forma irônica irá contribuir com o conhecimento do nosso corpo e ajudar a salvar vidas. Os nêutrons são as pequenas partículas subatômicas, são liberadas em grande quantidade aí na explosão de uma bomba atômica. Eles reagem na atmosfera e formam montes do radioativo, porém inofensivo carbono 14, que flutua por aí e pode acabar pousando em um de nossos órgãos. Ou seja, o carbono 14, por coincidência, é a régua biológica mais confiável que existe. E é medindo essa concentração da substância em fósseis que cientistas são capazes de descobrir, por exemplo, a idade de objetos humanos usados pelos primeiros seres, né, do planeta. Ou seja, com ele alojado nos nossos corpos, se tornou possível, né, saber quanto tempo cada célula do nosso corpo demora para se renovar e precisar as taxas de regeneração de cada órgão. Mas o que tudo isso tem a ver com essa pauta, né? O que pode acontecer de 2019 em diante? Vamos lá, pessoal. Isso tudo é uma grande explosão, né, para a nossa humanidade e também um grande passo para a medicina. Mas o que diz a ciência sobre o ano de 2019, tão profetizado, tão falado nesse meio espiritualista? O que vai ocorrer? Será que vai acontecer alguma coisa? E se não acontecer, você vai ficar decepcionado? A decisão está mais na palma das nossas mãos. Embora a ciência fale um monte de coisa, os espiritualistas falem um monte de coisa, então vamos ver o que tem fundamento e o que não tem. Um dos temas aí que mais exerce fascínio sobre o homem é as previsões sobre o fim do mundo. Sobram explicações religiosas, místicas, científicas, e o único consenso parece ser de que um dia isso vai acontecer. Talvez seja até que breve. Mas até um certo momento ninguém acertou. E ainda bem, né? Graças a Deus. Mas vamos ver o que a ciência diz sobre essas profecias tão profetizadas aí. 2 semanas antes de morrer, em março de 2018, aos 76 anos, o físico Steve Hawking completou uma teoria com suas previsões para o fim do universo. Ele dizia que eventualmente tudo vai virar escuridão quando as estrelas ficarem sem energia. A Terra, porém, terá sido extinta muito antes disso, por volta de 2600. De acordo com outra teoria de Hawking, né? Em 2017, durante uma conferência em Pequim, ele afirmou que o excesso de população e de consumo de energia vai transformar o planeta em uma grande bola de fogo, ou seja, daqui a poucos séculos. A previsão, então, feita por Isaac Newton em 1704, que usou uma série de cálculos para estipular aí que o mundo, como conhecemos hoje, deverá acabar por volta de 2060. Isso que Isaac Newton diz, né? Não antes, mas talvez um pouco depois. Mas em vez de estudar a fundo a previsão, ele usou como principal fonte as profecias bíblicas. Então, pessoal, a gente tem que começar a questionar, né? A ciência também afirma que nenhum asteroide vai colidir com a Terra em 2019 e provavelmente em menos de 40 anos também não. E Nibiru é apenas boato da internet. É isso que dizem os astrônomos que eu entrevistei. Eles dizem que Nibiru não existe, que se existisse,
ele já teria sido identificado, detectado, justamente por ele ser um planeta gigante. E o que as pessoas estão captando aí de segundo o Sol nada mais é que um reflexo do próprio Sol. Então, eu estou passando o que os cientistas, os astrônomos que eu conheço e que eu pesquisei falaram. Um programa de computador desenvolvido no Instituto de Massachusetts, por Jay Forrester, um dos primeiros pioneiros também da computação, previu que a civilização vai entrar em colapso daqui mais ou menos entre 2040 e 2050, se o ser humano não estipular um projeto real de sustentabilidade. Aí, essa eu achei que tem até fundamento, porque se a gente continuar dessa forma galopante, destruindo o nosso ecossistema, as florestas, poluindo as águas, os oceanos, os rios, o ar, com certeza ninguém sobrevive a tudo isso. Ele usou um modelo de sustentabilidade global, certo, para analisar o crescimento populacional e níveis de poluição até chegar ao ano de 2040. 2 minutos. 2 minutos. Mas antes de falar desses 2 minutos, eu vou falar uma coisa aqui sobre o ano de 2040. Nós temos probabilidade real de mudar tudo isso a partir de agora, né? É uma decisão que cabe a cada ser humano, não só os governos do mundo, porque eles são a minoria e nós somos a maioria. E a decisão de fazer esse planeta, deixar esse planeta melhor, não destruí-lo, é nossa, não é dos governantes. Nós somos a maioria. Eles, esses membros do governo, não são celebridades, eles são, na realidade, funcionários do povo. Fomos nós que pagamos impostos e nós temos que exigir o que queremos. Diz cientista dos Estados Unidos sobre 2 minutos, quer dizer, não literalmente, mas a ideia do simbólico relógio do juízo final, criado por cientistas da Universidade de Chicago em 1947. É mostrar o quão próximo estamos da destruição por uma guerra nuclear. No relógio, meia-noite representa o fim, e o tempo é adiantado ou atrasado, conforme avanços feitos pela humanidade ou pelos que se julgam donos dela. No início deste ano, após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o relógio foi adiantado em 30 segundos, avançando para 2 minutos para meia-noite. O mais próximo que já esteve desde 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética testavam dispositivos termonucleares. De acordo com pesquisadores do país de Gales, o planeta Terra pode entrar sim em uma pequena área glacial a partir de 2025, 2030, segundo os cientistas do Reino Unido. Isso eu já falei em pauta anterior. E mesmo que as pessoas tentem dizer que isso não é uma possibilidade, eles mostram como que o Sol está reagindo e diminuindo, né? As suas ondas solares em relação ao planeta Terra. Então, essa diminuição vai causar realmente uma geleira em algum local do planeta. Isso já aconteceu em 1675 na Inglaterra, né? A Inglaterra está muito preocupada com isso, porque como já ocorreu lá, eles têm provas científicas, isso pode ocorrer novamente, entendeu? Então, assim, são coisas que nós podemos frear? Não, talvez não, porque não depende de nós. Mas guerra nuclear, sustentabilidade, nós podemos fazer alguma coisa de verdade. Bem, pessoal, atualmente os astrônomos conseguem prever os ciclos do Sol com uma precisão muito maior do que era possível em algumas décadas atrás. Temos aí o SOHO, né, que é o laboratório que pesquisa o Sol. Esse é um novo modelo de previsão de atividade solar, apresentado pela professora Valentina Zarkova na semana passada durante o encontro nacional da Real Sociedade de Astronomia em Llandilno, no país de Gales. E isso indicou uma forte queda nessas atividades nos anos 2030 principalmente, provocando um moderado resfriamento da Terra, movimentando os sismos, causando abalos na superfície de vários países, assim como aumento dos tsunamis e furacões em toda a crosta terrestre.
Agora, um cientista americano ele também disse que há uma probabilidade muito grande de vulcões entrarem em erupção e o Atlântico Sul ser realmente devastado por tsunamis. São previsões científicas. Agora, pessoal, tudo isso é possível, mas pode ser modificado, muitas coisas aí podem ser modificadas, depende muito de nós. Sabe, nós temos que ser exemplo de pessoas nessa sociedade. Agora, sobre ETs, muitos ex-ministros de vários países, Rússia, Argentina, Canadá, já abriram o assunto de forma a informar contato e aproximação de civilizações extraterrestres. A própria imperadora no Japão veio a público e falou sobre isso. Assim como muitos astronautas, como Edgar, que deixou um legado de filmagens, de depoimentos sobre a presença alienígena. Por que ainda a ciência ortodoxa insiste em negar? Ou seja, porque os governos negam tudo aquilo que eles não controlam, né? E a presença alienígena eles não vão conseguir controlar. Eles não vão invadir o planeta, eles já estão aqui faz muito tempo. Eu penso que a ciência não vem falar porque eles não têm autorização ainda dos governos para falar do assunto. Olha, eu entrevistei gente aí que poderia falar muito mais do que falou, mas eu sinto que tem algo que não pode falar porque está comprometido com NASA, com CIA. Então, assim, a coisa não é tão simples, mas eles vão falar. E é claro que a Igreja Católica vai ser a primeira a noticiar, né? Agora, nos meios espiritualistas, uma civilização extraterrestre traz boas novas aí, anunciadas aí pelo Chico Xavier. Ele falou em 1969, um programa de televisão chamado Pinga Fogo, que ele falava que se referia a uma era que começaria a partir do dia 20 de julho de 2019, ou seja, 50 anos depois aí da chegada do homem à Lua. Mas dizia que a chegada de outras civilizações não ocorrerá de forma imediata. Segundo o médium falecido em 2002, isso ocorreria caso não haja uma tragédia nuclear nos dias atuais. Desta forma, poderá haver aproximação de seres vindos de outros planetas, afirmou ele, sem nenhuma conotação profética, como estão tentando dizer aí. Eu assisti o programa inteiro, Pinga Fogo, viu, pessoal? Tenho ele, inclusive, em VHS, que eu comprei todos os programas Pinga Fogo quando vendi em VHS. Então, estão fazendo disso, é um grande auê, né? Então, assim, ele afirmou que pode ocorrer, assim como os cientistas estão dizendo, pode ocorrer. E muita coisa vai ocorrer mesmo. A gente está vendo aí, né? A gente está vendo, aqui no Brasil nunca houve eventos como está havendo nos Estados Unidos, furacões de 300 km por hora. Gente, alguma coisa está acontecendo de fato, né? O degelo dos polos, por que está acontecendo tudo isso? É somente pela ação do homem? Não, não é somente pela ação do homem, né? Existe um ciclo natural que o planeta Terra vai passar. Mas nós estamos aqui no início desse ciclo, né? Bem, pessoal, o que eu penso de tudo isso é inegável que teremos mudanças, mas como diz a física quântica, que afirma categoricamente que criamos nossa realidade, eu sugiro a você, nesse programa, focarmos sempre no melhor para todos, até porque somos todos uma unidade, né? Se nós criamos a nossa realidade, e a física já diz que isso realmente é possível, vamos mudar o futuro da nossa raça, vamos deixar um legado para as próximas civilizações que chegarem de paz e amor de fato, coisas que os hippies não conseguiram fazer, vamos fazer nós, né? Vamos sair um pouco do celular e nos relacionar como humanos. Muita coisa pode acontecer? Pode, claro que pode, né? Mas nós estamos aqui para poder ajudar a modificar, através não só do foco, mas da ação coerente, correta no dia a dia. Sabe, seja um exemplo onde você mora. Seja um exemplo para a tua família, para os teus filhos. Sabe, esses dias eu estava na rua, eu vi um cara com um carrão, gente, jogando uma lata de cerveja fora do carro. Gente, não cabe mais esse tipo de atitude, né? Não cabe mais ficar postando fotos de animais. E quem posta está focando e está dando energia para essas fotos de animais
judiados. Quem foca, quem posta essas fotos, está criando uma egrégora negativa, está dando força para essas pessoas que trabalham de forma negativa. Não postem, denunciem. Se vocês verem alguém, tenham atitude, denunciem. Sabe, a denúncia é anônima, mas não postem, sabe? Não curtam coisas negativas, não assistam coisas negativas. Porque, como eles sabem, esse governo oculto sabe que nós podemos criar essas realidades catastróficas, o que eles fazem? Eles ficam colocando, eles mandam em ondas essas mensagens, e os médios captam e vão escrevendo, e vão fazendo live, fazendo palestras sobre isso, alarmando. Então, eu quero contar uma historinha para vocês sobre o medo. E já contei essa historinha em live anterior, eu vou contar de novo para vocês lembrarem. Foi feito um experimento nos Estados Unidos com um cara que estava na prisão e ele seria morto por uma injeção porque ele tinha matado 2 ou 3 pessoas. Então combinaram com ele, nós vamos te livrar da morte se você topar fazer um experimento conosco, além de te livrar da morte, você vai ser solto. E claro que ele topou fazer esse experimento. Colocaram ele numa maca, vendaram e falaram para ele assim, se você conseguir fazer o teu sangue parar de pingar, eles cortaram, depois dele vendado, cortaram um pouquinho, fizeram o sangue dele ficar pingando numa vasilha. Só que, na verdade, eles cortaram tão pouquinho que o sangue nem pingou. Eles colocaram como se fosse uma torneirinha, pingando lentamente, toque, toque, toque. Ele amarrado na maca, olhos vendados, acreditando que aquele barulho era do sangue dele. Você sabe o que aconteceu com o indivíduo? O indivíduo morreu. Ele morreu de medo, porque o sangue dele sequer correu. Então, pessoal, você vê o que a cabeça da gente pode criar. Outra história de medo que eu vou contar para vocês, que é verdade, parece piada, mas diz que um determinado reino, a morte chega para o seu governante e diz assim, vou levar 1000 pessoas desse reino. Aí o governante fala, não, se você levar 1000 pessoas, você vai matar 10% da população humana. Como você vai levar 10% da população humana? Faz o seguinte, leva só 500. A morte falou, eu vou atender o seu pedido, mas eu ia levar 1000. De repente, morreram 10.000 pessoas. O rei falou, poxa, mas a morte foi muito sacana. Ela combinou de levar 500, me leva 10.000 pessoas. Então o rei chama a morte para falar com ele. Aí o rei fala para a morte, mas morte, você combinou comigo que você levaria apenas 500 pessoas. Ele falou assim, a morte diz assim, é verdade, e eu só levei 500. O resto morreu de medo. Então, pessoal, nós somos extremamente paranormais. E está na hora de a gente começar a usar nossa potencialidade a favor de nós mesmos, sabe? Então está na hora de tornarmos esse governo, né? Esse governo negativo, que sempre quer que a gente seja pedinte. Colocaram bem claro que sejamos ovelhas pacíficas para ir para o abatedouro. Mas na verdade é que nós devemos ser leões e leoas, sabe? Donos de si, conhecedores de nós mesmos, porque isso é o nosso verdadeiro poder. É isso que é o homem do novo tempo, da nova era, como vocês dizem. Então, através desse pensamento positivo, de ações positivas, é que nós vamos mudar tudo isso. E, mais uma coisa, através de tudo isso, nós estaremos em outro padrão de onda, que provavelmente nos livrará desses locais que possam vir a sofrer qualquer tipo de coisa. Então, pessoal, tá tudo aqui. Eu ouvi falar sobre universo holográfico, para vocês entenderem. A física sabe. E os governantes, o que eles fazem? Eles colocam todas essas mensagens negativas para que a gente acredite, a gente entre nessa onda para cocriar esta realidade. Estou falando com conhecimento de causa, eu já conversei com o Illuminati cara a cara, estive com eles aqui em São Paulo, já falei para vocês em outros programas, eles existem sim, essas teorias de conspiração não são apenas teorias, são reais. Então, mas uma coisa que eles não sabem é que existem pessoas como você, como eu, que já estão despertando dessa Matrix. E nós podemos e vamos fazer a diferença juntos.
Gratidão, um beijo para todos vocês. Até o próximo momento.